Com estes textos, não há como negar que a hospitalidade bíblica é muito mais do que receber. Ela tem a ver com o desejo de amar o próximo e atender às necessidades do outro. Aliás, você tinha ideia de todos estes versos? Façamos o seguinte, nos próximos 3 minutos, comente com sua amiga quais foram os textos que você já esperava ouvir e quais foram uma surpresa, uma novidade para você. E mais uma coisa, discutam por que Romanos capítulo 12, verso 13, nos admoesta a sermos tão hospitaleiros com as pessoas da fé. Pensem nisso e daqui a pouquinho a gente vai para uma outra atividade. Queridas, a igreja é um centro lógico para a hospitalidade. Sabe por quê? Porque é a casa de Deus e Deus é amor. Além disso, nós fazemos parte da família de Deus. A igreja pode ser um dos poucos lugares que restam onde podemos encontrar pessoas que são diferentes de nós, mas que conseguem formar uma grande família. Há ocasiões quando somente podemos falar com ações em vez de palavras. No entanto, todos estamos pregando um sermão àqueles que nos cercam, quer pelos nossos atos ou por aquilo que dizemos. Então, como e quando a hospitalidade na igreja funciona? Bom, ela deve começar mesmo antes de o visitante chegar. Primeiro, ele deve ter facilidade para encontrar a igreja. Por falar nisso, olha só, será que se sua igreja ou pastor tem um telefone, esse telefone está relacionado na lista telefônica da cidade para as pessoas encontrarem de uma forma fácil o endereço ou conseguirem encontrar o seu pastor para algum aconselhamento? A identificação na fachada da igreja, ela também é importante. Nesse caso, será que ela é clara e convidativa? Um detalhe, se existe estacionamento para carro ou bicicleta, por acaso há um lugar reservado para os visitantes? E qual é a aparência interna e externa da igreja? Mesmo simples, muito simples, a casa de Deus precisa estar organizada e limpa. E ainda, que cheiros, que sensações a sua igreja desperta nos visitantes? A temperatura é agradável? Se muito frio ou muito calor, será que existe algo para tentar suavizar o desconforto? Quando o visitante ou um membro regular chega à igreja, a equipe de recepção já deveria estar a postos com todo o material necessário e recebendo-o de forma muito calorosa. Além disso, ela deve dar o boletim da igreja, encaminhá-lo para a devida classe da escola sabatina, bem como os filhos, se essa pessoa tiver crianças. É muito importante que o visitante seja apresentado a um membro, principalmente se esse puder assentar-se ao seu lado e orientá-lo quanto ao programa em andamento. Obviamente, a equipe da recepção deve estar treinada para saber o que fazer em cada momento. Mas os membros da igreja também precisam fazer a sua parte. Veja agora algumas sugestões simples que cada um de nós pode adotar para ajudar o visitante a se sentir bem-vindo à igreja. Querem ver? Que tal? Você pode memorizar o nome da pessoa, para que quando falarmos com ela, ou quando você falar com ela, você possa chamá-la pelo nome em outros momentos também. Um outro item interessante é que você encontre motivos para fazer algum comentário positivo a respeito dessa pessoa. Sempre há algo que nós podemos dizer como, olha, você é muito simpático, muito simpática, olhos bonitos, que gracinha seu bebê, e assim vai. Ou mesmo aquele famoso comentário sobre o tempo, ou dizendo como achamos bonita a música recém-cantada, não é verdade? Outra sugestão, ouça essa pessoa com atenção. Olha, ouvimos com atenção o que a pessoa tem a dizer é muito importante. Isso demonstra, sabe o quê? Carinho e interesse por ela. Outro detalhe, nós podemos apresentar essa pessoa a outros membros na igreja. Essa atitude vai ajudá-la a se tornar parte do todo e ela não vai se sentir assim deslocada. Um outro item importante para todos nós como membros da igreja
é que você e eu podemos permanecer com a pessoa logo em seguida de haver conhecido. Por quê? Porque dessa maneira nós podemos ajudá-la prestando informações. Por exemplo, achar o texto na Bíblia, explicar algo que esteja acontecendo, não é? Às vezes a questão da oferta, achar o hino no inário, enfim, sempre algo que a gente pode fazer, tá certo? Um outro item, você pode assegurar-se de que esta pessoa saiba o seu nome. Por quê? Ela, quando for falar com você, vai se sentir mais à vontade também. Isso cria proximidade. Você já sabe o nome dela e ela sabe o seu nome. Para qualquer outro momento no decorrer do programa, ela pode se dirigir a você para perguntar ou tentar descobrir alguma coisa, enfim. Né? Permita que essa pessoa saiba o seu nome também. Queridas, precisamos descobrir outras formas de levar a sério os visitantes. Necessitamos saber quais são as necessidades que eles têm, o que os atraiu, por exemplo, à nossa igreja, o que é que trouxe eles de volta e aquilo que realmente é importante para eles. Outro aspecto relevante é procurar os novos membros que já estão frequentando a igreja por cerca de 6 meses e tentar descobrir qual a opinião deles sobre a hospitalidade que a igreja oferece. No caso, também ofereceu a eles, né, através de perguntas como, por exemplo, estas aqui. Primeira pergunta, ele já está envolvido na igreja, lembrando isso a você, né? Então a pergunta seria a seguinte, qual classe da escola sabatina você está frequentando? Sabe o que acontece muitas vezes? As pessoas se batizam quando são novas na fé, ou às vezes quando elas vêm de outras localidades e começam a frequentar ali a igreja, por não conhecerem as pessoas, por se sentirem um pouco peixinho fora d'água ou por serem tímidas, elas têm um pouco de dificuldades de encontrar uma classe, de se estabelecer numa classe. Se você faz a sua parte como membro, você pode se aproximar dessa pessoa e daí perguntar para ela, escuta, qual classe você está frequentando? Qual classe da escola sabatina? Ela vai responder se está ou não. Nesse caso de ela não estar frequentando, você já convida para a sua classe. E ali já vai começar a haver um entrosamento, um nascimento de uma amizade que é muito importante para que ela se sinta parte dessa igreja e consiga formar as raízes nesse novo lugar. Outra pergunta, por quanto tempo você está frequentando essa classe? Lógico, essa pergunta aqui já vai ser a continuação para aquela pessoa que realmente já está numa classe. Não é o caso daquela que ainda não está, tá certo? Outro detalhe, você alguma vez foi convidado para a casa de algum membro? Gente, isso aqui é tão importante e é tão simples, tá certo? Isso envolve a questão de nós sabermos se esse membro está sendo acolhido por alguém, se começou já um processo de desenvolvimento de amizade. Porque a questão de estarmos na casa de alguém, de compartilharmos o alimento com o outro, isso é o básico, sabe? É o fundamental, é o mais fácil, é o mais corriqueiro para começar a fortalecer amizades. Então, veja isso com esse novo membro. Uma outra pergunta que nós podemos fazer para eles é o seguinte, foi feita alguma celebração especial no dia do seu batismo? Olha, esse é um momento especial, muito mesmo importante da vida da pessoa, da vida espiritual da pessoa. Se o batismo dela foi de qualquer jeito, né? Ela pode ter ficado assim, quem sabe triste, não teve ninguém, nenhuma família, um parente seu ali, enfim. A gente tentar descobrir qual foi o sentimento que ela teve no dia do batismo e como é que foi essa celebração, a gente vai conseguir detectar se ela já está se sentindo à vontade ou não, se houve um caminho preparando, né? Se o momento do batismo foi um caminho bom, cheio de coisas boas, para que ela pudesse, então, se sentir bem nesse novo ambiente. Outra pergunta, alguém lhe deu algum livro desde o seu batismo? Essa é outra pergunta muito importante. Sabe por quê? Porque é o seguinte, muitas vezes as pessoas, quando são batizadas, elas têm a Bíblia, mas às vezes elas não têm a lição da escola sabatina. Agora, se você já fez a pergunta se ela participa de uma classe ou se você vai ajudá-la a inserir essa pessoa numa classe da escola sabatina, essa é uma pergunta realmente que você precisa, não pode esquecer, se ela já tem a lição da escola sabatina. E outra é realmente ter outros livros,
livros do Espírito de Profecia, meditação matinal, a meditação da mulher. Se é uma pessoa que tem filhos, por que não perguntar se as crianças têm a lição da escola sabatina? Isso é muito importante, tá? Outro detalhe, você ocupa algum cargo ou tem alguma responsabilidade na igreja? Olha, é uma forma de a gente ajudar essa pessoa a descobrir os dons que ela tem e, tendo esses dons, começar a colocar em prática. Às vezes a pessoa tem disposição, mas falta alguém chamar para isso, tá bom? Outra perguntinha. Você participou do seminário de avaliação dos dons espirituais e descobriu quais são os seus dons? Sabe que toda pessoa que nasce para o reino de Deus, no dia do seu batismo, ela recebe de Deus um dom espiritual. Muitos não têm consciência disso e acabam se fechando dentro da igreja, sabe? Acham que não podem fazer nada, mas na verdade o que acontece é que as pessoas às vezes não descobriram que dons receberam e para poder colocar em prática. Se elas não sabem, está aqui a oportunidade de conseguir fazer com que essa pessoa participe de um seminário a fim de que ela descubra o dom que Deus lhe deu. Todos nós temos dons. Não importa se é 1, 2 ou mais, o que importa é aquilo que a gente vai fazer com esse dom que a gente recebeu de Deus. E essa pessoa que está chegando à igreja precisa muito saber sobre esse dom e colocá-lo em prática. Outra perguntinha, parece muito básica, mas ela é importante. Você conhece o pastor? Às vezes, esse membro foi batizado por ele, mas não o conhece devidamente. Ou então, pode ser uma pessoa que veio de uma outra cidade, de um outro bairro, de um outro estado, está se aproximando aqui da sua congregação e ela só viu o pastor de longe, mas não o conhece. Existe uma diferença nisso. Se não conhece o pastor, está na hora de você fazer o meio de campo, tá bom? Outra pergunta. Há alguma necessidade em sua vida para a qual necessita de ajuda? Olha que pergunta importante. Isso aqui tem tudo a ver com hospitalidade e com aquilo que a gente aprendeu na Bíblia através do apóstolo Paulo no livro de Romanos. Nós nos interessarmos por aquilo que eles precisam, a vida da pessoa como um todo. Às vezes é a questão de casa, são as necessidades materiais, são necessidades, apoio espiritual. Enfim, essa pessoa, quando você demonstra interesse para ela vai perceber a sua sinceridade, vai abrir o seu coração e que maravilha, gente. Ao poder ajudar essa pessoa, você vai fazer aquilo que Deus está querendo que você faça, tá certo? E aqui, outra perguntinha, você participou de algum seminário sobre comunicação desde o seu batismo? É interessante a gente perguntar isso, o que tem a ver comunicação? Porque às vezes as pessoas precisam, é um momento, né, um seminário desse de comunicação, onde elas vão saber um pouco mais sobre a igreja, como a igreja funciona, quais as hierarquias, sabe, todo o contexto da programação. E isso é importante para ela poder saber sobre a vida da igreja e fazer a sua parte se inserindo nessa vida da igreja. Muito bem, outra pergunta. Você aprecia o serviço de comunicação da sua igreja? Porque às vezes isso é falho. As pessoas fazem os anúncios, mas não fazem direito, ou às vezes esse novo membro não recebe o boletim da igreja e ele fica sem saber sobre os acontecimentos, os programas que haverão e acaba não participando. E tudo o que acontece na igreja, ele precisa ter conhecimento, a fim de realmente se sentir parte e fazer parte. Não apenas esperar que os outros o convidem, mas que ele também tome a iniciativa em participar. Outro detalhe. Outra pergunta, há alguém em especial com quem gostaria de participar na celebração da Santa Ceia? Quando a pessoa ela não conhece muitas outras nessa nova congregação, na hora da ceia é sempre aquela dificuldade, não é? A gente fica pensando, e agora? Com quem eu vou? Com quem eu vou? Imagina esse novo membro. Se ele é um recém-converso, há 6 meses na igreja, ele pode se sentir assim um pouco constrangido. Na verdade, a iniciativa precisa partir sempre de um irmão da igreja em convidar esse novo converso, esse novo membro a participar da ceia. Se ele responder para você que ele não tem ninguém, então coloque-se à disposição. Se você já tem uma pessoa, talvez um filho com quem você precisa fazer, que você já prometeu, apresente uma outra para que possa então fazer parte desse momento tão especial para essa pessoa, ok? Olha, já falamos sobre vários itens e eu sei que você tem muitas ideias também
e muitas outras coisas que passaram por sua mente. Então, vamos fazer o seguinte. Pega o seu caderno de atividades e você vai agora responder o item 6 e o item 7, que trata sobre a hospitalidade na igreja, ok? Então, você viu um bocado de coisa agora, já borbulhou muitas outras na sua cabeça e você vai ter oportunidade, então, através dessa atividade, do exercício número 6 e 7, colocar em prática, ou melhor, deixar registrado tudo que você pensa a respeito da hospitalidade na igreja.